A Justiça Federal do Maranhão fez hoje a audiência de custódia do empresário Eduardo Costa Barros, preso ontem em uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de fraudes e desvio de dinheiro público na Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Tudo o que foi apreendido pela Polícia Federal, relógios caros, joias, documentos e mais de R$1 milhão em dinheiro vivo, vai ficar em poder da Justiça enquanto durarem as investigações. A Justiça também decidiu hoje que o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo Imperador, vai continuar em prisão temporária. Eduardo Costa foi preso ontem em São Luís porque seria sócio oculto da construtora Construservice, alvo da operação que investiga suspeitas de fraudes em contratos com a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para a realização de obras em municípios do Maranhão. Na decisão que autorizou a operação, o juiz afirma que o objetivo era investigar uma suposta associação dita criminosa, destinada em tese a cometer fraudes licitatórias e lavagem de dinheiro, utilizando verbas federais oriundas da Codevasf. Na decisão, o juiz também escreveu que a investigação encontrou fortes indícios de fraudes em licitações para obras de pavimentação de vias urbanas e rurais. E a Polícia Federal suspeita da participação de um servidor da Codevasf, que teria envolvimento direto com o esquema criminoso. Segundo a Polícia Federal, Eduardo Costa é o chefe de uma organização criminosa que criava empresas de fachada para simular concorrência em licitações públicas. Com isso, a Construservice, principal empresa do grupo, ganhava as obras da Codevasf com facilidade. A polícia afirma que Eduardo usava 4 CPFs e, quando foi preso, foi surpreendido com diversos cartões em nome justamente das empresas investigadas e de algumas pessoas interpostas, o que reforça a tese de lavagem de dinheiro. A empresa Construservice não tinha contratos com o governo federal até 2019, mas de lá para cá conseguiu fazer obras de pavimentação com recursos federais em vários estados. Segundo o Portal da Transparência, o governo federal empenhou para a Construservice R$32 milhões em 2019, 16 milhões em 2020 e 92 milhões no ano passado. E esse valor pode aumentar, porque no fim do ano passado a empresa venceu outras licitações. A Codevasf, empresa pública ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, atualmente é comandada por indicados do Centrão, grupo de partidos da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Presente em 15 estados e no Distrito Federal, a Codevasf foi um dos órgãos do governo federal que receberam verbas significativas do chamado orçamento secreto, uma prática que permite a parlamentares repassar verbas aos estados por emendas do relator do orçamento, o que impede ou dificulta a identificação deles, diminuindo a transparência. Neste ano, o orçamento previsto inicialmente das emendas do relator para a Codevasf era de R$610 milhões. Mas, a pedido de lideranças partidárias, o governo praticamente dobrou esse valor. Num relatório divulgado este ano, a Controladoria Geral da União chamou atenção para o fato de que as emendas de relator são hoje a principal fonte de recursos para investimentos da Codevasf. De acordo com a CGU, em 2014, as emendas destinadas à empresa somaram R$133 milhões. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, esse valor subiu para 309 milhões e continuou aumentando. Em 2020, a Codevasf recebeu 545 milhões em emendas. E no ano passado, o valor passou de R$1 bilhão e 300 milhões. O presidente da Associação Contas Abertas afirma que a falta de transparência facilita o crime de corrupção. Eu diria que a Codevasf acabou se tornando o paraíso dos políticos no que diz respeito às emendas de relator, porque realmente atua em obras de interesse dos políticos, com dividendos eleitorais, e também porque permitiu que essas emendas fossem utilizadas sem critérios socioeconômicos e sem parâmetros técnicos. Pesa no bolso dos brasileiros, né, que pagam impostos, taxas e contribuições e que geram esses recursos que acabam sendo distribuídos na forma de emendas de relator para empresas como a Codevasf, que atua em obras de interesse político e que acabam, portanto, não tendo esses cuidados devidos para a implementação desses recursos, né?
A defesa de Eduardo Costa negou as acusações. Afirmou que a prisão dele é ilegal e desnecessária. A Codevasf declarou que a responsabilidade legal dos convênios citados não são da companhia e sim das prefeituras e que está colaborando com as investigações. O Ministério do Desenvolvimento Regional também informou que os processos de licitação são de responsabilidade dos municípios, que esses processos passaram por fiscalização e que nenhuma irregularidade foi encontrada. O Ministério também declarou que as obras citadas foram concluídas e que, depois de ser notificado formalmente, vai tomar providências. A Construservice não se manifestou. Quai, seu app de vídeos curtos.